Olá pessoal do Nocaute, é um prazer estar aí conversando de novo com vocês. O comentário que eu queria fazer hoje tem a ver com criptografia, tem a ver com privacidade e tem a ver com o futuro aí que as empresas de internet estão delineando aí para a internet de uma maneira geral, como é que elas estão operando os seus modelos de negócio para o futuro, não é? No último dia 6, o CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg, publicou uma carta bastante longa falando do que ele antevê como futuro dos investimentos de desenvolvimento para as empresas que ele comanda. Ele comanda 3 empresas muito importantes para a internet: o Facebook, rede social mais popular do mundo, o Instagram, a segunda rede social mais popular do mundo, e comanda o WhatsApp, esse aplicativo de mensagem aí que é extremamente utilizado nos países periféricos, com milhões aí, de usuários no mundo todo. E o que é que ele diz nessa carta? Nessa carta ele diz em favor da privacidade, em favor da criptografia, em favor da brevidade das comunicações, quer dizer, quando você publica alguma coisa, aquilo ficar publicado só por algum tempo. E ele aponta uma mudança, que seria uma mudança filosófica importante para as empresas dele. Até hoje, diz ele, eles teriam se voltado muito para essa comunicação mais aberta, ou seja, o quanto as pessoas se expõem nas redes, procuram fazer amigos, procuram ter informações novas, em plataformas como o Facebook, o Instagram, etc. E ele anuncia aí uma mudança de foco, buscando atender o que seria um interesse do consumidor, que ele nota, que é o da comunicação mais privada, ou seja, algo que o próprio WhatsApp fornece, não é? Essa coisa de você poder falar entre 2 pessoas e essa mensagem não poder ser lida por um terceiro, ou você falar dentro de um grupo e esse grupo ser protegido porque essa mensagem é criptografada. Então, criptografia é um conceito-chave aqui importante que ele cita bastante. E o que é a criptografia? É essa garantia de que quando eu escrevo uma mensagem no meu celular, essa mensagem vai sair daqui e vai para o celular do meu interlocutor sem que ninguém no caminho possa ler essa mensagem, não é? Ela vai codificada do meu celular para o outro, ou do meu celular para um grupo, por exemplo, de discussão, e só as pessoas que estão dentro desse grupo que podem ler essa mensagem. E aí fica muito uma dúvida sobre, sendo que o modelo de negócio dessas empresas é baseado na leitura das nossas mensagens, ou seja, o dinheiro que eles fazem eles fazem esse dinheiro porque eles produzem uma inteligência a partir da leitura das nossas mensagens, quer dizer, as coisas que eu gosto, qual é a minha comunicação com as outras pessoas, quais são as pessoas com quem eu me comunico, e etc. Se eles não vão poder ler essas mensagens, como é que eles vão conseguir continuar produzindo essa inteligência que depois eles vendem para empresas de marketing ou para campanhas políticas, etc. Muito bem. Aí tem uma chave, uma pegadinha que eu acho importante a gente comentar e que pouca gente tem falado. Primeiro, um primeiro ponto é que o fato da mensagem ser criptografada não significa que nenhuma informação sobre ela seja legível e essa informação não seja importante. Ao contrário, muitas das informações que são importantes não são exatamente o conteúdo da mensagem, mas são os metadados. Ou seja, é aquela informação sobre aonde eu estava quando eu escrevi, se eu estou com o localizador do meu celular ligado, para quem eu estou escrevendo, a que horas eu estou escrevendo. Essas informações, esse tipo de informação, ou que dispositivo eu estou utilizando para escrever aquilo, é um celular Android, um Apple, etc. Essas informações são também extremamente importantes e são alvo, inclusive, de espionagem. O escândalo do Snowden é um escândalo muito em cima do uso de metadados, né? O quanto o governo americano fazia uma leitura de metadados. Esses metadados continuam sendo disponíveis para as empresas, para uma empresa como o Facebook, e eles vão continuar tendo interesses comerciais e utilizando isso para produzir
inteligência sobre nós. Então, por exemplo, se eu estou num grupo de WhatsApp de um determinado, sei lá, cantor ou um grupo de afinidade que eu tenha, isso continua sendo uma informação que eles podem ler sobre o meu gosto. Um segundo ponto é que as empresas, e isso foi muito pouco comentado, as empresas têm sido... isso não é de agora, já é de alguns anos, essas empresas têm olhado com muito carinho para as interações que nós estamos desenvolvendo com robôs que operam dentro desses mensageiros, desses aplicativos de mensagens. Então, o que é que eles estão pensando e investindo? Em que, em vez de eu fazer uma busca, por exemplo, no Google, eu faça uma busca dentro do meu aplicativo de mensagem. Ou seja, toda aquela interação que eu normalmente teria com o Google, de procurar por fazer as buscas, sei lá, eu estou curioso sobre algum cantor, quero ouvir alguma música, eu vou lá e procuro no Google para encontrar essa informação, eu faria isso dentro do meu aplicativo de mensagem. E essa minha comunicação com esses robôs, por mais que ela seja criptografada, esse robô é um robô da empresa. É a empresa que está me oferecendo alguma inteligência artificial que vai daí fazer essa comunicação comigo e atender esses meus interesses de busca. Ou seja, ainda dá para fazer muito dinheiro e acredito que é nisso que eles estão apostando, que eles vão continuar podendo extrair informações sobre nós e extrair valor sobre nós a partir desse tipo de interação que aparece como privada, e ela é privada para olhares externos, mas ela é aberta porque ela é com a empresa que e aí está comercializando esses dados, está produzindo inteligência a partir desses dados. É muito importante falar sobre os aplicativos de criptografia também em tempos políticos complicados como a gente está vivendo no Brasil. Vários desses aplicativos, o WhatsApp é só um deles, apresentam as mensagens criptografadas por padrão. Outros apresentam, como o Telegram, apresentam a mensagem criptografada se você pedir. Então, se você quer fazer uma troca de informações privada, você ativa isso e você consegue conversar privadamente. E alguns desses aplicativos têm grupos que são por padrão criptografados, né, fechados. Então, só quem está dentro desse grupo pode ler essas mensagens. Isso é bom para a privacidade desses grupos, mas é um problema no caso, por exemplo, do WhatsApp, no caso político, por exemplo, do WhatsApp, do uso para a campanha política do WhatsApp, que os pesquisadores que querem entender as comunicações, querem buscar fake news, etc., não conseguem acessar esses grupos que estão trocando essas mensagens. Ainda assim, por mais que essas comunicações privadas e criptografadas sejam uma boa garantia para tempos complicados, a gente não pode confiar nisso 100%. Primeiro, por causa da questão dos metadados, os metadados ainda revelam muito sobre a gente. Então, no pior cenário, por exemplo, a gente poderia ser processado por estar conversando por certas pessoas que são aí entendidas pelo regime, por exemplo, como suspeitas. Então, isso já seria suficiente num clima de perseguição política. E também porque, se a gente pensa em grupos políticos dentro desses aplicativos de mensagem, a ideia de criptografia faz muito sentido quando você tem confiança no seu interlocutor. Então, quando você troca mensagens com uma outra pessoa, que você sabe que essa outra pessoa não vai revelar o que ela recebeu. Em grupos, é muito difícil controlar isso. Então, a criptografia em grupos, embora seja boa em grupos que você confia nas pessoas, em grupos muito grandes, se você não confia nos membros desse grupo, totalmente nos membros desse grupo, ela faz sentido, mas ela não é plenamente efetiva. Ou seja, é bom a gente saber que mesmo com ferramentas tidas como mais seguras, é importante a gente estar alerta sobre as condições em que as trocas de mensagem estão acontecendo. Porque nem sempre dá para confiar e muitos desses grupos de fato têm, do mesmo jeito como pesquisadores que estão tentando entender a comunicação política do WhatsApp, o que é que eles fazem? Eles entram nos grupos e passam a ler aquelas mensagens
isso por propósitos acadêmicos, mas eventualmente poderiam ter propósitos, num caso de regime de exceção, propósitos nefastos, muito ruins e que colocam a segurança das pessoas em perigo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Abração.